sobre a alma dos crentes. E não tenho tempo para discorrer a respeito disso com nenhuma minúcia, e muito menos ainda com qualquer que seja a generalização. Eu já fiz o suficiente para quem quer que tenha interesse em estudar melhor isso, pode procurar até no meu portal caifabio.net, qualquer coisa relacionada à palavra cristianismo, e vocês vão achar vários textos que narram essas histórias. Ou quem quiser ler alguma coisa em sequência, muito boa, leia o livro do Jacques Ellul chamado A Subversão do Cristianismo, que eu creio que já existe em português, e se não você acha em inglês, The Subversion of Christianity. Está lá para todo mundo ler essa sequência de corrupções e de como a igreja nunca conseguiu resistir um Messias político, com promessas políticas, do tipo de Constantino, que veio a ser um Messias político e foi chamado de o 13º apóstolo de Cristo, o grande salvador do que antes era chamado de evangelho e depois de Constantino passou a ser chamado de cristianismo. Por isso me dá erisipela quando eu vejo algum cristão com um pouco mais de lucidez referir-se a esse fenômeno que vem do quarto século para cá como sendo alguma coisa à qual eles pertencem. Eu não pertenço ao cristianismo, eu não creio no cristianismo. Cristianismo, para mim, é igual ao islamismo, é igual ao judaísmo, é igual a qualquer outro ismo. É um sistema doutrinário, filosófico e político e econômico fechado e que tem os seus objetivos totalmente herméticos e que não se abre como o evangelho da graça de Jesus, que se renova de geração em geração, que se reaplica a cada nova condição da sociedade humana, da vida humana, da experiência humana. Ao contrário, o cristianismo é um engessamento, é um empedramento, é um endurecimento do que um dia foi um coração de carne e que depois se transformou num coração de pedra. É o que vocês chamam de cristianismo. Eu ainda vejo alguns teólogos, até lúcidos, dizerem esse é o mau cristianismo, não é o bom cristianismo. Eu digo, meu Deus, qual é o bom cristianismo? Quando foi que ele existiu? Me expliquem. Essa terminologia é podre, é fétida. Sobrava antigamente a expressão evangélico, como Paulo diz aos filipenses, lutando juntos pela fé evangélica. E eu me coloquei nessa luta, nesse bom combate, boa parte da minha vida, quase toda ela, lutando juntos pela fé evangélica, com a esperança de que os evangélicos, que eu já conheci tortuosos, defeituosos, ignorantes, burros e antagônicos à cultura, apavorados com saberes universitários, que diziam que qualquer conhecimento científico fazia a fé morrer. Eu já me converti nesse espírito, mas ainda havia sinceridade nessa ignorância. E eu tentei lutar junto à fé evangélica. E fui para as cabeças. Os pais de vocês sabem, os avós de vocês sabem, que eu fui para as cabeças, treinando pastores de manhã, de tarde e de noite, ensinando o que era evangelho para pastores, para crentes, evangelizando milhões, milhões e milhões em cruzadas, em televisão, em rádio, em programas diários, em entrevistas, em revistas, de todos os modos, todos os dias, tentando ver se havia uma transformação, uma conversão na consciência da igreja. E depois de muitas tentativas, de muitos anos, só Deus sabe, quantas madrugadas acordando às 4 da manhã para ir para o aeroporto, para pregar o dia inteiro e dar entrevista o dia todo, voltar tarde da noite, quem sabe ainda para conseguir dar um beijinho nos filhos e partir de novo 4, 5 horas da madrugada, durante anos, anos e anos e anos e anos, pregando 12, 13 vezes no mesmo dia, sem falar na multidão que era atendida. Tudo porque eu cria que era possível a gente lutar juntos a fé evangélica. Por uma consciência simples. Eu gostava da palavra evangélico, porque ela designa aquilo que carrega a qualidade do evangelho, ou aqueles que carregam a qualidade do evangelho. E eu queria fazer parte de um grupo que carregasse a qualidade do evangelho. Aí chegamos
no momento em que, na frustração total, na qual eu já vivia por 30 e tantos anos de ministério, vendo a coisa só piorar, nós jogamos a última cartada, eu pelo menos joguei a minha última, que foi a criação da Associação Evangélica Brasileira, e tentamos e colocamos debaixo daquele guarda-chuva 65% dos evangélicos do Brasil. Aí me deu uma esperança de que, quem sabe, com essa unidade, a gente conseguisse, no mínimo, estabelecer uma média evangélica ponderada de consciência e que todos assumissem aquela média ponderada de consciência do Evangelho. Podia não ser ainda o melhor, mas já seria medianamente suportável. Mas depois do terceiro ano eu vi que eles vinham para mim e diziam: tá lindo, é isso mesmo, tá tudo certo, mas na prática, dentro dos seus guetos, dentro dos seus nichos, dentro dos seus reinados, dos seus impérios particulares, eles eram exatamente iguais ao Edir Macedo, eram exatamente iguais ao Malafaia, que ainda não era tão pior quanto se tornou, mas já era horrível. Eram exatamente iguais a todos os anteriores exploradores da fé que tinham aparecido. Eram horrorosos na sua intimidade. E eu dizendo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dando validade à expressão monstruosa disso tudo. Porque eles não conseguem se segurar. Eles se vendiam para prefeitos no nível mais baixo, para vereadores, os de menos importância, os pastores com menos importância, aos governadores logo depois. O governador tal está me prometendo isso, aquilo outro, eu vou conseguir isso, ele vai me levar para isso, para aquilo, tá? Vai me liberar verbas, vai facilitar acessos. A mesma coisa que Constantino fez e todo mundo repete porque dá certo. Aí depois eram os senadores, eram os deputados federais, era a bancada da Bíblia trabalhando aqui, da década de 80 em diante, para arranjar rádio para todas as igrejas, canais disponíveis locais para todos os pastores, para as denominações, arranjar verba de publicidade galopantemente grande, em tamanhos exorbitantes, que não tinham nada a ver com o alcance daquele grupo, tinha a ver apenas com uma determinação de cooptação do grupo e dos votos todos que aquele grupo supostamente traria. E eu fui vendo aquilo e via que não retrocedia. A cada eleição era pior. Quando nós chegamos em 94, eu já estava que não aguentava mais. Em 96, eu disse: agora eu estou me tornando cúmplice. Eu estou me ajoelhando com eles, embora eu não esteja, de fato, ajoelhado na presença de ninguém, nem tenha vendido a minha alma para ninguém, eu estou me ajoelhando com eles. Porque eu sou o presidente do grupo ao qual eles dizem pertencer e que abre uma infinidade de portas para eles, porque está também associado à respeitabilidade que eu tenho junto a essas pessoas todas, e a mídia também. Eu estou sendo cúmplice dessa maldade. Foi quando eu comecei a dizer que ia sair, que não queria mais, e aproveitei as decisões que eu vinha tomar em 1998, e juntamente com o meu divórcio conjugal, eu me divorciei da instituição evangélica, eu me divorciei. Ninguém se divorciou de mim, fui eu que me divorciei de tudo. Mandei carta para todos, unilateralmente, saindo de tudo, e dizendo que eu não queria mais, e recebi uma quantidade enorme de apelos da minha própria denominação. Eu tenho 5, 6 cartas pedindo para eu voltar, e eu dizendo que não, de outros grupos variados, até que o meu divórcio ficou tão consolidado, a minha disposição tão irreversível, que, já não podendo me cooptar de volta, eles passaram a me tratar como um anticristo, um diabo, um samaritano doido, um satanás, um endiabrado, um endemoninhado, seja qual seja o apelido do Tártaros que você queira, eu já os recebi, e recebi olhando para os céus, sabendo que o mesmo sofrimento se cumpriu nos profetas que viveram antes de nós, os mesmos apelidos foram dados a Jesus, aos apóstolos, me sentindo na melhor companhia possível. E com o testemunho da Assembleia dos Santos,
da igreja dos primogênitos arrolados nas dimensões celestiais em Cristo Jesus, a igreja de todas as dimensões universais, dando testemunho que eu carrego no meu coração como pacificação absoluta. Escolhi o caminho mais difícil. Até aqui, graças a Deus, as lições que eu aprendi com meu pai me foram as mais preciosas, porque ele as aprendeu com Jesus. Que lições foram essas? A minha mãe dizia a vida inteira, e depois que meu pai partiu para Jesus, ela repetiu isso muitas vezes. O Caio foi a pessoa mais especial que eu já conheci, se referindo ao meu pai, porque desde que eu o conheci, ainda novinho, nem convertido ele era, ainda era um agnóstico. Ele nunca escolheu nada que lhe tenha sido dado o privilégio de escolher. Ele sempre disse, deixa os outros escolherem primeiro. Eu prefiro ser o último. E depois que todo mundo ia lá e pegava tudo o que queria, ele pegava o que sobrava. E ele, daquilo que sobrava, ele transformava numa coisa tão maravilhosa, tão especial, que tudo mais que os outros tinham apanhado antes, porque era melhor, se transformava em coisa boba, porque chegava na mão dele e virava um outro produto, fruto do trabalho dele, da lapidação dele, do esforço dele, da inteligência dele, da dedicação dele. E eu disse a mim mesmo, eu quero ser como ele, porque Jesus foi assim. Nunca escolheu o caminho mais fácil. Sempre escolheu o caminho reto, justo. Podia ser a vereda estreita, aquela que ninguém escolhe, o caminho menos percorrido. Podia ser o prêmio que todos rejeitam, que ninguém quer, porque para chegar lá tem-se que passar por todos os sofrimentos, apedrejamentos, dificuldades e mais interpretações possíveis. Mas foi isso que ele escolheu para ele. Eu não quero escolher nada diferente para mim. Não sou um masoquista, de maneira alguma, não escolho nenhum sofrimento, mas eu escolho andar no meu caminho, não importa por onde tenha que passar, o meu caminho tem que ser trilhado segundo os passos de Jesus. Do contrário, qualquer outro atalho, qualquer outro desvio me colocará transformando pedra em pães ou pulando do pináculo do templo para tentar fazer um atalho para um reconhecimento espiritual, ou então posse de reinos e de poderes e de capacitações e de admissões de autoridade e de reverências para todos os lados. E você, para isso, se curva, negocia, faz barganhas, faz negócios. Diz, Senhor Jesus, é para a tua glória que eu estou fazendo isso, ó Deus, meu Pai, é para a tua glória que eu estou fazendo isso. Mas ninguém sabe. Como tem um grande líder evangélico, dos evangélicos atuais no Brasil, com esses evangélicos que transformaram a palavra evangélica numa abominação, que é exatamente o oposto da qualificação etimológica original que a palavra carregava. Virou essa coisa, essa geleca amorfa, essa coisa horrorosa. Um desses líderes, eu já contei aqui, para quem ouviu, era um cara que, pelo menos até há uns 30 anos, já era importante no país inteiro, no meio evangélico, mas o motorista dele contou para o meu amigo, pastor Túlio Barros, da Assembleia de Deus, que me disse, almoçando comigo, e o Nemuel Kessler, lá no Bacalhau de São Cristóvão, num lugar especial, que aquele cara, o motorista, disse que levava esse líder evangélico, dos mais poderosos, uma vez por semana, a uma cachoeira, num lugar onde ele arriava as suas oferendas. Ele tinha uma origem que vinha daí e fazia alguns rituais de maneira malignamente intencionada contra os inimigos dele. E depois ia expulsar os demônios que estavam em conluio com ele.
E os expulsava não em nome de Jesus, mas no seu próprio nome, porque ali tudo era sugestão ou cachê pago ao endemoninhado ou demônios acompliciados. Para se ter uma ideia, isso não inaugura uma era. O papado fez isso, se associou às feitiçarias mais indiscriminadas e indescritíveis. E tantos outros fizeram a mesma coisa. Isso não é uma oferta exclusiva a Jesus, ela se repete de geração em geração com muitas caras, com muitas faces, sob muitos argumentos, inclusive o argumento da justiça, da luta contra a corrupção. Às vezes você vê pessoas, em nome da justiça e da luta contra a corrupção, se corrompendo na mentira, transformando pedras em pães, pegando atalhos para cumprir a sua obsessão justicista. Embora isso seja feito em nome da justiça, mas o ajoelhamento é na presença do diabo, porque o que não é justo segundo Deus é iniquidade diabólica, que a gente está apenas fantasiando com os nomes de justiça sem que o sejam. De modo que os disfarces, os mascaramentos para esse poder de natureza política são os mais variados. E quando o representante político chega como um Constantino dizendo: eu estou dando força a vocês, eu não sei se vocês sabiam, mas Constantino se tornou fiel ao cristianismo que ele inventou e aos bispos do cristianismo que ele tinha na mão, com seus tesouros e poderes. Fez isso o tempo todo sem se batizar jamais. Ele deixou para se batizar na véspera da sua morte. Por quê? Porque ele não queria perder o remanescente dos outros grupos religiosos que ainda o entendiam apenas como um favorecedor dos cristãos, mas que não era ele mesmo um cristão, porque ele tinha seus vínculos com as demais divindades do Império Romano, dos reinos greco-romanos. Então, para não perder esses nichos, que eram menores, mas eram importantes para ele deixa para se batizar na véspera da morte. Como a gente recentemente assistiu, uma pessoa que fez coisa semelhante, frequente em todos os cultos por aí, enquanto interessou. Mas o compromisso, de fato, não era com nada, senão com ele próprio, e continuará sendo da mesma natureza, porque não continuou depois de tudo consumado, voltou tudo à vaca fria, exceto na cabeça dos que continuam com saudades dos privilégios que tiveram nos últimos tempos e do dinheiro que correu solto em abundância, que fez alguns desses indivíduos que já eram ricos na igreja se tornarem milionários e até bilionários, mais do que se possa imaginar. No entanto, o acerto de contas virá, ou com os homens, ou com Deus. Com os homens não se sabe, mas com Deus, com certeza absoluta.